Olá você, querido aluno e querida aluna! Vamos agora trabalhar o assunto ativo não circulante mantido para venda, que é estudado lá no CPC, no pronunciamento técnico número 31, que trata do ativo não circulante mantido para venda, que é apresentado lá no nosso balanço patrimonial, e operações descontinuadas, que é apresentado lá na DRE, na demonstração do resultado do exercício. Este tópico, operações descontinuadas, a gente já viu lá no assunto de demonstração do resultado do exercício. Por isso, agora, nós vamos focar nesse ativo não circulante mantido para venda. E é bem lógico, agora, claro, nós vamos ter que ficar bem preparados em relação à contabilização, quando eu vou registrar esse ativo não circulante mantido para venda e qual a sua mensuração. Lembrando, o próprio nome ele é sugestivo. O que é um ativo não circulante mantido para venda? É um item que estava classificado no ativo não circulante e a empresa decidiu vender. Só que para que ela reclassifique esse item lá do ativo não circulante, imobilizado ou intangível, para um ativo não circulante mantido para venda, eu tenho que ter informações que digam que realmente esse bem está disponível para venda e que a empresa quer vender. E que, claro, para isso, o valor tem que estar compatível com o mercado. Se eu tenho um item que vale 10 e ele quer vender por 30, ele não quer vender. Ele está tentando obter uma lucratividade acima do normal e ninguém vai querer comprar se no mercado tem aquele mesmo produto por 10. Então, é isso que nós vamos estudar. E aí, claro, de pronto, vai surgir ali, né, algumas informações que fogem ao natural. Mas é lógico, olha, o ativo não circulante, eu tenho lá o imobilizado, máquinas, equipamentos, eu tenho o intangível, marcas e patentes. Eu decido vender um item desse. Então, eu vou denominar isso de ativo não circulante mantido para venda. Era um item que era ativo não circulante e agora a empresa quer vender. E aí, Felipe, eu continuo classificando no ativo não circulante? Não, porque se a intenção é vender, ele vai vender a qualquer momento. Então, isso é curto prazo. Então, o ativo não circulante mantido para venda, apesar de ter esse nome ativo não circulante, ele é classificado ali no ativo circulante. Mas vejam, cuidado, o nome quer dizer que ele era um ativo não circulante e está disponível para venda, mas a classificação fica no ativo circulante. Então, vamos ver todos os detalhes deste assunto que eu tenho certeza que você vai acertar todas as questões. Aqui está só o midibuiado, tudo o que você necessita, detalhado e de forma objetiva para acertar as questões. Vamos lá? Força na peruca, olha aí. Ativo não circulante mantido para venda. Ele é estudado lá no nosso CPC 31. Pronto. E aí, claro, esse ativo não circulante mantido para venda, ele vai trabalhar a contabilização, tá certo? E também a mensuração aí de itens relacionados ao ativo não circulante mantido para venda e também para as operações descontinuadas. Ativo não circulante mantido para venda, balanço, operações descontinuadas vai ficar lá na DRE, mas aqui a gente vai focar no ativo não circulante mantido para venda. Então ele diz, olha, a entidade ela deve classificar, vamos lá, um ativo não circulante mantido para venda, se o seu valor contábil ele vai ser recuperado principalmente por meio de quê? De uma venda, em vez de uso contínuo. E aí é lógico, eu só vou reclassificar se a intenção da empresa for vender o bem. Essa numeração aqui corresponde a um item lá do CPC 31, caso você queira dar uma olhada. 7. Para que esse seja o caso, o ativo ou o grupo de ativos, porque eu posso vender não só um ativo, mas um grupo de ativos, mantido para venda, deve estar disponível para venda imediata em suas condições atuais, sujeito apenas aos termos que sejam habituais e costumeiros
para a venda de tais ativos mantidos para venda. Com isso, a sua venda ela deve ser altamente provável. Então, nós vamos, antes de reclassificar, verificar realmente a empresa ela está comprometida com a venda desse bem? Se sim, nós vamos reclassificar de um imobilizado, de um intangível, para um ativo não circulante mantido para venda lá no ativo circulante. Porém, nós vamos verificar essas características para ver se realmente a empresa tem essa intenção. E claro, a questão tem que te dar informações sobre esse procedimento. Para que a venda ela seja altamente provável, o nível hierárquico de gestão apropriado deve estar comprometido com o plano de venda do ativo e deve ter sido iniciado um programa firme para localizar um comprador e concluir o plano. Então vejam que reiteradamente eu tenho uma palavra é que uma venda altamente provável. E quando é que uma venda é altamente provável? A gente vai ver algumas características, mas, por exemplo, ela tem a intenção de vender e isso vai ser vendido em até um ano. Esse valor de venda é um valor que condiz com a realidade do mercado de venda daquele bem e assim por diante. Além disso, o ativo mantido para venda deve ser efetivamente colocado à venda por preço que seja razoável em relação ao seu valor justo corrente. Ainda, deve-se esperar que a venda se qualifique como concluída em até um ano. Então, eu tenho algumas características. Essa venda tem que ser concretizada em até um ano, claro. Felipe, mas como é que eu vou garantir? Eu não sei se vai vender. A empresa espera. Por quê? Porque é um produto que o mercado quer, ela colocou com um preço bom. Então, ela vai conseguir vender. São informações importantes. Pronto. O preço de venda, conforme nós vimos também, ele tem que ser razoável com o valor justo corrente e essa venda tem que ser altamente provável. Até um ano, a partir da data da classificação, e as ações necessárias para concluir o plano devem indicar que é improvável que possa haver alterações significativas no plano ou que o plano possa ser abandonado, com exceção de acontecimentos ou circunstâncias fora do controle da entidade e se houver evidência suficiente que a entidade continua comprometida com seu plano de venda do ativo. Esse ponto aqui, ele é muito importante e eu vou parar para fazer uma explicação para você. Olha, mais uma vez, eu tenho um ativo não circulante, um imobilizado, um intangível, que a empresa tem a intenção de vender. E a venda é altamente provável. Ou seja, a empresa espera concluir essa venda em até um ano, o preço de venda ele é razoável e assim por diante. Então eu vou reclassificar, se eu quero vender até um ano, curto prazo. Então por isso que o ativo não circulante mantido para venda é um ativo que era não circulante e a empresa agora está vendendo um veículo, uma máquina. Por isso, como ele tem a intenção de vender, isso vai ser concluído em até um ano, ele é classificado no ativo circulante. Porém, muito cuidado. Observem que ele diz, olha, é até um ano a partir da data da classificação, com exceção de circunstâncias ou acontecimentos que estejam fora do controle da entidade. Então, se algo acontecer que prejudicar a venda daquele bem, por exemplo, uma pandemia, isso não desqualifica aquele item como ativo não circulante mantido para venda, caso a empresa ainda esteja comprometida com seu plano de venda. Inclusive, isso daí poderia, se a venda for após um ano, ser classificado como realizável a longo prazo. Mas essa não é a regra. A ideia é que ele venda logo, porém, circunstâncias que estão fora do controle da entidade acabaram prejudicando aquela venda em curto prazo. É isso que a gente tem. Pronto. O que mais, Felipe? A classificação, olha aqui, a classificação, se ele é um ativo não circulante mantido para venda, a apresentação e a mensuração requeridas neste pronunciamento técnico, aplicáveis a ativo não circulante ou grupo de ativos, classificado como mantido para venda, também se aplicam a ativo não circulante, olha aqui, que seja classificado como destinado a ser distribuído aos sócios, na sua condição de proprietários, mantido para distribuição
aos proprietários. Então vejam, eu tenho aqui mais uma informação, né? Uma informação adicional referente aí ao item CPC 31. Vamos ver mais à frente. Ele diz, olha, o ativo não circulante ou grupo de ativos é classificado como mantido para distribuição aos sócios quando a entidade ela está comprometida para distribuir esse ativo ao grupo de ativos aos proprietários. Para isso é necessário que os ativos estejam disponíveis para imediata distribuição na sua condição atual e que a distribuição seja altamente provável. Para essa distribuição ser altamente provável, ações para completar a distribuição devem já ter sido iniciadas e deve estar presente a expectativa de serem completadas dentro de um ano a partir da data da classificação. Vejam, aqui são os mesmos procedimentos do ativo não circulante mantido para venda. A diferença é que eu tenho agora um ativo não circulante que a empresa está mantendo para distribuir aos sócios, tá certo? Então vejam, ele está me dizendo o seguinte, olha, eu tenho um ativo não circulante, eu agora não vou mais usar e decido ou vender ativo não circulante mantido para venda ou distribuir aos sócios, ativo não circulante mantido para distribuição aos sócios. Não importa como eu fizer, vejam que as características que eu tenho em relação a esses dois tipos de ativos são as mesmas. Ele mesmo fala, olha, as informações requeridas neste pronunciamento aplicáveis ao ativo não circulante mantido para venda, tá certo? Se aplicam também a quem? Ativo não circulante mantido para distribuição aos sócios, aos proprietários. Então, isso daí, ele não impede de ser feito. Esse é o procedimento que deve ser feito. Tranquilo? Pronto? Beleza, Felipe, bom demais. Então essa é a forma aí que a gente tem desses dois itens. Então lembra, eu tenho um ativo não circulante mantido para venda, que a empresa tem a intenção de vender, e eu tenho um ativo não circulante mantido para distribuição aos sócios, aos proprietários, que a questão tem que te dar essa informação. Nesse caso, ele pegou um ativo não circulante e decidiu distribuir para os sócios, né? Seja, geralmente ali, em forma de alguma distribuição, né, de rendimentos aos sócios. Mas ela está distribuindo bens. É isso que tem aí. O que mais? Resumo, Felipe. Olha, aqui é importante, né? O ativo não circulante mantido para venda, e aí nós acabamos de ver que isso daí também vale, conforme nós vimos, tá? Que os ativos não circulantes mantidos para distribuição aos proprietários, que são sócios e acionistas, tá certo? Eles, o que, Felipe? Seguem as mesmas regras do ativo não circulante mantido para venda. Pronto. E aí, eu trouxe um resumo de tudo isso que a gente falou até aqui para você verificar, tá bom? Para você aí verificar. Perfeito. Vejam, aqui eu tenho várias informações. Por exemplo, o seu valor contábil ele vai ser recuperado principalmente por meio de uma transação de venda e não por meio de uso contínuo. É lógico, a ideia é que eu vá vender esse bem e não usar. Ele deve estar disponível para venda imediata. Sua venda deve ser altamente provável.
O preço de venda deve ser razoável em relação ao valor justo corrente do ativo, tem que estar condizente com o mercado. E deve-se esperar que a venda se qualifique como concluída em até 1 ano a partir da data da classificação. Claro que aqui eu coloco um asterisco. Por quê? Porque isso é a regra. Porém, nós vimos que, com algumas exceções, tá? Quando tiver um acontecimento ou circunstância que estejam fora do controle da entidade. Então é isso que a gente tem. Pronto. Então leva esse resuminho para a prova. Questão. Julgue os itens abaixo acerca do conceito de ativo não circulante mantido para venda e assinale a alternativa correta. Aí eu tenho 3 itens e ele pergunta, está correto o que consta em 1. Para ser enquadrado como ativo não circulante mantido para venda, é indispensável a intenção da entidade em colocar imediatamente o ativo à venda, em suas condições atuais, sujeito apenas aos termos que sejam habituais e costumeiros para a venda de tais ativos mantidos para venda. Perfeito. Item correto. Nós vimos que se eu tenho um item que está classificado no ativo não circulante e a empresa decide vender, para eu classificar, para eu registrar, eu tenho que ter informações, ou seja, eu tenho que ter aí uma intenção de colocar imediatamente esse ativo em condições de venda. E claro, com termos que sejam habituais e costumeiros que a empresa já faz. 2. Quando o ativo for classificado como mantido para venda, espera-se que a venda se qualifique como concluída em até 2 anos a partir da data da classificação? Não, nós acabamos de ver. É o quê? É até 1 ano. Regra, até 1 ano. Então, o item 2 está errado. Olha, 1 está certo, o 2 está errado. Eu já elimino essa e essa, fica entre as letras A e D. 3. Ativos não circulantes que estiverem destinados... então aqui ativos não circulantes. Ativos não circulantes mantidos para proprietários. A serem baixados, não devem ser classificados como mantidos para venda, pois a recuperação de seu valor contábil dá-se-á principalmente pelo seu uso contínuo. Olha o que ele está dizendo em relação a esse item. Vejam bem, né? Ele está dizendo, ativos não circulantes que estejam destinados a serem baixados, e aí subentende que a baixa não é por venda, e sim por ser muito utilizado, eles não devem ser classificados como mantidos para venda, pois a recuperação de seu valor contábil dá-se-á principalmente por meio, conforme ele fala aí, de uso contínuo. Então, o item está o quê? Correto. É exatamente isso. 1 e 3 corretos, gabarito letra D de dado. Olha, conforme o item 3, tá certo? Conforme o item 13, item 13 do CPC 31, isso daqui tá perfeito. Por quê? Porque a ideia é que eu só vou classificar como ativo não circulante mantido para venda se a ideia da empresa for vender o bem e não usá-lo. Então, itens 1 e 3 corretos, o nosso gabarito aí vai ser a letra, conforme nós vimos, a letra D. Perfeito, vamos avançando no nosso estudo. Tranquilo, Felipe, perfeito. Vamos lá. Olha, agora a gente vai trabalhar mais um ponto aqui para vocês verificarem. Vejam. Ativo não circulante a ser baixado. A entidade não deve classificar, olha aí, como mantido para venda, o ativo não circulante ou o grupo de ativos que estiverem destinados a serem baixados, pois a recuperação de seu valor contábil dá-se-á principalmente pelo seu uso contínuo. É corrigindo ali o que nós acabamos de fazer. A entidade não deve contabilizar o ativo não circulante que tenha sido temporariamente retirado de serviço, como se tivesse sido baixado, tá? Então ele está dizendo também que se eu tenho um bem que ele foi temporariamente retirado de serviço, mas, né, como se tivesse sido baixado. E aí, como se tivesse sido baixado, eu também não devo contabilizar aí como ativo não circulante mantido para venda. Pronto, o que mais, Felipe? Olha, mensuração do ativo não circulante mantido para venda. Você já está careca de saber que mensuração está ligada à valoração, a dinheiro.
Então ele diz, a entidade deve mensurar o ativo ou o grupo de ativos não circulantes, classificado como mantido para venda, pelo menor entre o seu valor contábil e o seu valor justo, menos as despesas de venda. Então, eu vou contabilizar, eu vou mensurar o meu ativo não circulante mantido para venda pelo menor entre o seu valor contábil, seria um valor, e o outro valor seria o valor justo menos as despesas de venda. 15A. A entidade deve mensurar o ativo não circulante. Agora, mantido para distribuição aos sócios pelo menor entre quem, Felipe? Olha aí. Entre o seu valor contábil, e aí o que muda é que agora é o seu valor justo diminuído e não menos, mas quer dizer a mesma coisa, das despesas de distribuição. Beleza? Então, o que nós temos aí em relação a esse ativo não circulante mantido para venda é que a forma de eu mensurar sempre vai ser pegando o menor entre o valor justo, o valor contábil, e o valor justo menos ou diminuído aí, claro. Se for um ativo mantido para venda, menos as despesas de venda. Se for um ativo mantido para distribuição aos proprietários, menos as despesas com distribuição. Lembrando que as despesas de distribuição são as despesas incrementais diretamente atribuíveis à distribuição, excluídos, claro, as financeiras e os tributos sobre o lucro. Então, se a empresa vai distribuir um valor para o seu sócio, ela pode aí, tá certo, tá fazendo isso por meio de um ativo não circulante, e aí nesse caso, quando for contabilizar, eu vou pegar o menor entre o valor contábil e o valor justo menos as despesas de distribuição. Despesas de venda seria se fosse um ativo não circulante mantido para venda. Pronto, Felipe, o que mais? Olha, vamos então fazer aqui a nossa questão para você verificar, né? Um exemplo prático que condiz aí com o nosso estudo. Tranquilo, Felipe. Vamos lá. Beleza. Em 1º de janeiro de 2023, a empresa decide vender um veículo por 30 mil. Nesta data, o valor justo do veículo era de 100 mil e a empresa estimava despesas de venda de 25 mil. Sabendo que o valor contábil do veículo é igual a 60 mil, qual montante deve ser reconhecido como ativo não circulante mantido para venda? Olha, eu vou reconhecer um ativo não circulante mantido para venda, porque ele vai vender um veículo que estava sendo utilizado pela empresa. Então eu tinha um ativo não circulante imobilizado, que agora vai ser vendido. E aí eu vou pegar o quê? O menor entre o valor contábil de 60 mil e o valor justo menos as despesas de venda. Que isso vai ser 100 mil do preço de venda, menos 25 das despesas com venda, isso vai dar 75 mil. Quem é o menor? Ah, é o valor contábil. Então esse vai ser o valor que nós vamos reconhecer no ativo não circulante mantido para venda. Claro, Felipe, como é o lançamento? Olha, se eu tenho o veículo que está registrado, por exemplo, por 60 mil, que é o preço, claro que a gente vai ver as diferenças. Se eu vou vender, então eu vou encerrar essa conta, dando baixa. Claro, se tiver depreciação, tem que fazer isso antes. E vou classificar um ativo não circulante mantido para venda no valor de 60 mil. Tranquilo? Então esse é o procedimento de eu quê? De eu registrar esse item. Vamos avançando, olha aí. Questão. Felipe, em 31 de dezembro de 2017, a entidade apresentava o seguinte balanço patrimonial. Perfeito. Aí eu tenho ativos de 50 mil, passivo mais PL de 50 mil. O valor justo do veículo ele era de 40 mil. Em janeiro de 2018, a entidade transferiu o veículo para o grupo de ativo não circulante mantido para venda. Assinale a opção que indica o impacto da transferência do ativo no balanço patrimonial da entidade. Então vejam aí que nós temos na questão, né, aí ele fala aumento do ativo não circulante, diminuição do ativo imobilizado, o que foi feito em relação a esse procedimento. Então vejam, olha, eu tenho aqui um veículo
que está registrado por 30 mil. Beleza. Aí eu tenho, quanto é o valor contábil do veículo? O valor contábil é 30 mil. E o valor justo é 40. Quem é o menor? Ah, Felipe, o menor é 30. Então eu vou reconhecer o meu ativo não circulante mantido para venda por 30, que é o menor e não o maior. Vejam, se o aumento do ativo não circulante não é 40, beleza, não é 40, não é 40 e não é 40. Pronto, então só pode ser a letra A. Ocorreu, claro, um aumento no meu ativo não circulante mantido para venda, que eu coloquei aqui, ó, ativo não circulante mantido para venda de 30 mil, desculpem, 40 não, 30 mil. Ele aumentou porque ele é um bem, é um ativo. E houve uma diminuição do meu imobilizado veículo, que eu estou encerrando a conta. Então o lançamento é esse. Debito o bem no meu ativo, ativo não circulante mantido para venda, que faz parte do ativo circulante regra, e credito o bem que está sendo destinado à venda. Sempre pelo quê? Pelo menor, entre o valor justo e o valor contábil e o valor justo menos as despesas de venda. Claro, se for um ativo não circulante mantido para distribuição aos proprietários, nós vamos, conforme eu falei, diminuir aí o valor das despesas de distribuição. Felipe, continuando a mensuração, né? Quando se espera que a venda ocorra após um ano, que não é o natural, a entidade deve mensurar as despesas de venda pelo valor presente. Qualquer aumento no valor presente das despesas de venda que resulte da passagem do tempo deve ser apresentado nos resultados como despesa financeira, aplicando-se no que couber as disposições do pronunciamento técnico CPC 12, ajuste a valor presente. Então aqui, basicamente, é a gente saber que quando ocorrer esse procedimento, eu posso aí, tá certo, estar ajustando a valor presente. Imediatamente antes da classificação inicial do ativo ou do grupo de ativos como mantido para venda, olha aqui, os valores contábeis do ativo ou de todos os ativos e passivos do grupo de ativos devem ser mensurados de acordo com os pronunciamentos técnicos aplicáveis. Então, isso daqui tem que ser obedecido. Então, imediatamente antes da classificação, os valores contábeis devem ser mensurados de acordo com os pronunciamentos, de acordo com o item. Se for imobilizado, CPC 27, se for estoque, CPC 16, e assim por diante. E vejam, olha, regra é eu vender no curto prazo, ativo circulante. Agora, existiu algum acontecimento que atrapalhou a venda em até um ano, mas eu quero continuar como ativo não circulante mantido para venda, porque eu vou vender. Então, nesse caso, como eu vou ter uma operação de longo prazo, eu vou ter que ajustar a valor presente essas despesas de venda. Felipe, reconhecimento da perda por redução ao valor recuperável ou reversão. Um ativo não circulante mantido para venda, ele pode ter aí uma perda, né, referente ao teste de recuperabilidade? Tá? Sim. Então vamos lá, olha. Um ativo não circulante mantido para venda, ativo não circulante mantidos para venda. Beleza. O que é que eu vou ter? Primeiro, eu vou ter que ele está sujeito ao que, Felipe? Ao teste de recuperabilidade. O teste de impairment lá do CPC 01. Pronto. E aí, esse item, ele está sujeito ao teste, e eu posso ter o quê? Quando o valor contábil for maior aí do que o valor recuperável, nós vamos fazer o quê? Nós vamos reconhecer uma perda. Se for menor, regra não faz nada, exceto se tiver perdas de anos anteriores, que aí eu vou ter o quê? Eu vou ter um ganho, que é uma reversão, tá?
Limitado aqui o quê? A perda anterior. Tranquilo. E aí o que mais? Lembrar, pessoal, muito importante que o ativo não circulante mantido para venda, ele, como está destinado à venda, ele para de ser amortizado ou exaurido ou depreciado. Então ele não deve ser depreciado, amortizado, vou colocar até aqui de forma melhor, tá? Ele não deve ser o que, Felipe? Depreciado, amortizado, ou exaurido. Tranquilo? E por fim, nós devemos saber que ele, pessoal, olha aí, ele deve ser mensurado. São a cereja do bolo, isso daqui que vai cair na prova, tá? Pelo menor valor entre quem, Felipe? Entre o valor contábil, conforme nós vimos, e o valor justo menos as despesas de venda. Olha, essas esquematizações, esses resumos, pessoal, são objetivos e respondem muitas questões, tá? Lembrando que se for um ativo não circulante mantido para distribuição ao proprietário, eu teria aqui o que, Felipe? Eu teria aqui um valor justo menos as despesas de distribuição. É isso que a gente teria, tá? A gente teria aí esse procedimento. Pronto. E aí, para a gente fechar com chave de ouro, tá? Para a gente concluir logo, apresentação do ativo não circulante mantido para venda. O que é isso, Felipe? Olha, a entidade deve apresentar o ativo não circulante classificado como mantido para venda separadamente dos outros ativos no balanço patrimonial. Nós já até vimos, né? Ele quer dizer o seguinte: mas, Felipe, como é que eu vou apresentar separado dos outros ativos? Claro, dentro do ativo, como se fosse ali entre o ativo circulante e o ativo não circulante, mas pertencendo, se for de curto prazo, que é a regra, como ativo circulante. Os passivos de grupos de ativos classificados como mantido para venda devem ser apresentados separadamente dos outros passivos no balanço patrimonial. É porque eu posso ter um ativo não circulante mantido para venda, que eu vou ter um gasto para concretizar essa venda, eu posso ter um passivo relacionado a isso. Ele também vai ser apresentado separadamente. Esses ativos e passivos não devem ser compensados nem apresentados em um único montante. Eu vou apresentar o ativo não circulante mantido para venda e o passivo relacionado ao ativo não circulante mantido para venda, de forma separada. As principais classes de ativos e passivos classificados como mantido para venda, devem ser divulgadas separadamente no balanço patrimonial ou nas notas explicativas. Ou seja, eu tenho que divulgar essa informação quando eu tiver um ativo não circulante mantido para venda. A entidade deve apresentar separadamente qualquer receita ou despesa acumulada reconhecida diretamente no patrimônio líquido, outros resultados abrangentes, relacionada ao ativo não circulante ou a um grupo de ativos classificado como mantido para venda. Então ele está dizendo que se a empresa tiver aí algum resultado decorrente de outros resultados abrangentes ligados ao ativo não circulante mantido para venda, ele diz que isso vai reconhecer diretamente no PL, claro,
classificado separadamente, lá no seu quadrado. A entidade ela não deve reclassificar ou representar montantes divulgados de ativos não circulantes ou de ativos e passivos de grupos de ativos classificados como mantidos para venda nos balanços de períodos anteriores para refletir a classificação no balanço do último período apresentado. Então ele quer dizer que se eu tenho um ativo aí, tá certo, que é classificado como mantido para venda, para refletir anos anteriores eu não preciso fazer essa reclassificação e representação. Eu faço dali para frente. Pronto. Resuminho show de bola para a gente finalizar com chave de ouro a nossa aula, tá? A gente finalizar com chave de ouro a nossa aula. É importante lembrar, pessoal, olha, o ativo não circulante mantido para venda deve ser apresentado separadamente dos outros ativos no balanço patrimonial. É como se fosse entre o ativo circulante e o ativo não circulante. Classificado no ativo circulante como não circulante mantido para venda. Cuidado! Isso daqui é uma grande pegadinha, tá? Isso é o quê? É a regra. Lembra daquela observação, tá? Que se for acima de um ano por acontecimentos que não são de controle da entidade, aí eu classifico como realizável a longo prazo. Mas a regra é o quê? Ativo circulante. Os passivos de grupo de ativos classificados como mantido para venda também devem ser apresentados separadamente. Esses ativos e passivos não devem ser compensados nem apresentados em um único montante, cada um no seu quadrado. E as principais classes de ativos e passivos classificados como mantidos para venda devem ser divulgadas separadamente no balanço patrimonial ou nas notas explicativas. Uma coisa é eu registrar. Eu tenho um item que a venda dele é altamente provável, ele vai concluir até um ano, regra, com as devidas exceções, e ele consegue vender por um valor próximo do valor justo. Então eu tenho um ativo não circulante mantido para venda, eu vou reconhecer, eu vou classificar lá no meu ativo, no meu balanço, classificando ali entre o ativo circulante e o ativo não circulante, mas regra sendo ali um ativo circulante. Beleza. Só que aí, além disso, a norma diz que eu vou divulgar essas informações, seja no balanço, que já está lá representado pela sua nomenclatura e valor, ou então nas notas explicativas, que são informações adicionais. Para finalizar, com relação aos critérios estabelecidos pela legislação societária em relação à classificação de itens no balanço patrimonial de uma sociedade anônima, julgue os próximos itens. Se forem colocados à venda, os bens imóveis que estiverem sendo utilizados na manutenção das atividades da empresa, ou seja, o imobilizado, deverão ser transferidos de imobilizado para investimentos no ativo não circulante. Olha aí, eu vou reclassificar para investimentos, pessoal. Foi isso que a gente estudou? Se eu tenho um item que é um imobilizado e ele vai ser destinado à venda, eu suponho que ele atendeu os requisitos. Então eu vou reclassificar, para onde? Não é para o ativo não circulante, investimentos, tá certo? Eu vou reclassificar para um ativo não circulante, mantido para venda, que faz parte do ativo circulante. Então o item está errado. Belezura? Então assim nós concluímos. Claro, ainda vamos ter as questões. Essa parte de ativo não circulante mantido para venda é isso que vai cair na sua prova.